A gente falou, né, muito nessa semana do quanto o Flamengo arrecadou com os títulos que conquistou. O Flamengo, o Zé Manuel me recordou aqui, foram 120 milhões durante toda a Libertadores arrecadados pelo Flamengo e 80 milhões arrecadados durante toda a Copa do Brasil. Só em premiações. O Flamengo, então, só em premiações, arrecadou aí 200 milhões de reais. O faturamento do Flamengo nesse ano, de acordo com o Mauro César Pereira, vai ser de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E aí, hoje, a gente pode falar também do quanto o Palmeiras arrecadou com premiações. Por quê? Porque a gente fala, é o planejamento. São os times que se planejam e ganham muito dinheiro com esse planejamento, além de venda de jogadores, também com bilheteria e premiações. O Palmeiras arrecada 45 milhões da CBF, mais 10 milhões de bônus da Crefisa nesse Brasileirão. 55 milhões. Recopa Sul-Americana, 8 milhões e 200 mil reais. Paulistão, 5 milhões de reais. Vice-campeão do Mundial de Clubes, 21 milhões de reais. Campanha na Libertadores, 39 milhões e 600 mil reais. E campanha na Copa do Brasil, 4 milhões e 400 mil reais. Num total, Piperno, 133 milhões e 200 mil reais em premiações do Palmeiras. O planejamento fazendo a diferença. Esses clubes investem, esses clubes sabem se planejar, não tem dívida, fazem tudo certinho e olha o quanto estão arrecadando. Flamengo, 200 milhões e agora o Palmeiras, 133 milhões e 200 mil reais. Tudo isso aí que você falou mostra que o futebol brasileiro hoje, ele apresenta um modelo inédito aí, um ciclo inédito de concentração de renda. Não é uma divisão de renda, né? Todo mundo, vários clubes vão ter acesso a premiações e cada um vai acabar mordendo um pouco. Não. Exatamente, os dois mais ricos, os dois que estão mais organizados, eles estão faturando cada vez mais. Isso significa que está aumentando o fosso lá em relação aos rivais. Então, como é que Corinthians, São Paulo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, né, que agora tem um outro modelo, mas enfim, os gaúchos, como é que eles vão tirar essa diferença se eles não conseguirem ganhar título? Então, esse modelo, ele tende a sepultar aquela história idiota de que o futebol é feito de eras, de ciclos. No ciclo tal vai acabar predominando o time A, no outro ciclo o time B. Acabou esse negócio, a Europa nos mostra isso exatamente por conta desse modelo concentrador. O Bayern de Munique é campeão da Alemanha há 1000 anos, a Juventus de Turim ganhou 10 campeonatos seguidos da Itália. Mesmo na Premier League, que tem um modelo de distribuição dos recursos de televisão que é invejado por todo mundo, os títulos eles estão ficando cada vez mais concentrados em 2 times. Então, na França PSG, na Espanha 2. E o futebol brasileiro caminha para isso. Daqui 3, 4, 5 anos, talvez, a gente vai acabar se referindo aos clubes do Brasil como muitos grandes e 2 gigantes que vão ser, de fato, muito maiores que os outros. Por isso que há tanta briga aqui na criação, na formação de uma liga no futebol brasileiro, para que a diferença não seja tão grande. Porque quando a gente fala disso, de premiação de Copa do Brasil, de Libertadores, aí o torcedor pergunta, e é bom lembrar, né? Escuta, como é que Libertadores e Copa do Brasil rendem 200 milhões de premiação, o brasileiro rende 45 milhões e mais alguns prêmios aí, mas 45 milhões para o campeão. É que do Campeonato Brasileiro existem os contratos dos clubes com as TVs. TV aberta, TV fechada. Sim. E também o pay-per-view. Ou seja, aí é um valor fixo que cada um negocia de acordo com o tamanho da sua torcida, vários aspectos aí, e já tem aquele valor fixo. Por isso que a premiação, que é um extra, né? 40, ele já tem o que ele recebe ali por ano. Aí tem essa premiação ali para os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Diferente, Copa do Brasil, por exemplo. Não tem uma cota, né? Anual ali, ou mensal que seja, né? É a premiação, vai passando de fase e o clube vai recebendo dinheiro, como é na Libertadores também. O Zé, esse é o dinheiro que equivale a uma grande venda. A uma bela venda. Quanto é, Piliano? 44? 200 milhões? São 133 milhões e 200 só reais. no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, 45 milhões, mais 10 milhões de bônus na Crefisa. É uma bela venda. É um jogador que sai por... 8 milhões de euros. 8, 9 milhões de euros.
É uma baita venda. Ainda Então, assim, os clubes, para fechar, todos eles Então, colocam numa venda de dessa- jogador para fechar o ano. É assim, é o Danilo que fica. Entendeu? O Flamengo faturando 200 milhões. Uma dessa é um João Gomes que vai ficar. Entendeu? O título leva a isso. Não é política do Flamengo segurar a garotada, não. Não, mas assim, o time começa a ficar numa situação financeira que, assim, pô, o que eu teria de bater para bater orçamento vendendo do jogador, eu tô batendo orçamento ganhando título. Palmeiras e Flamengo não tem desespero pra vender jogador nenhum hoje. Então, porque é isso, eles ganha- podem escolher. Ó, vamos ver. Não quero essa O proposta. Flamengo Libertadores ganhou o quê? 82 milhões, né? 83 milhões de reais. Não, mas no total 120. Mas com enfim, Somando Copa do Brasil e Libertadores. Não, somando Copa do Brasil e Libertadores, Libertadores, 200 milhões. Copa 200 do Brasil, milhões. 200 milhões, Então, somando Copa do 120 da Brasil. É Libertadores 120 ou 125, eu acho. E que 125. 60 da Copa do Brasil. A diferença do campeão pro vice era de 50 milhões da Libertadores. 80 da Copa do Brasil. De 50 milhões de reais. A diferença do campeão pro A vice da Libertadores, assim, $1 milhão por jogo como mandante na primeira fase, 1.050.000 como mandante nas oitavas, 1,5 milhão nas quartas, acho que 2 e pouco na semi, e depois os 15 milhões pro campeão. 15 milhões de dólares. Não, a diferença do campeão pro vice é de 50 e poucos milhões. Um monte. 50 e poucos milhões é uma venda de 10 milhões. Num jogo. É uma venda de 10 milhões de euros. É quase um Gerson. E chegou por 13 milhões de Ó, dólares. a premiação da Libertadores do Flamengo deu cerca de 80, 82 milhões de reais. Do título. Então, não. Mais o que ele ganhou com os jogos. Mas o jogo. O Atlético Paranaense. O jogo Isso aí. valeu 50 milhões. O isso aí. título A valeu 50. A diferença entre o campeão e o vice. O campeão e o vice. premiação. 50 milhões de reais. São 10 milhões de euros. A diferença porque um Calma aí, o levou Flamengo 80 e o ganhou outro 50 milhões de 36. reais? Não, o Flamengo ganhou 80. Essa é a diferença do Atlético pro tá. Flamengo. A diferença do Atlético e Flamengo é de 50 milhões de reais num jogo. Se fosse 1-0 pro Atlético, era O 50. gol do Atlético Gabigol receberia- valeu 50 milhões de reais, entendeu? Certo. É quase um Gerson. O Gerson custou 13 milhões de dólares. Para você ter noção do que isso representa para os cofres de um clube, né? É muita coisa. É o que vai determinar a permanência ou não, a contratação de um baita jogador, um baita reforço ou não. E a tendência, né, Bruno, que é o desespero dos rivais, é que essa hegemonia dos dois só aumente. Porque você vê, Palmeiras e Flamengo estão ganhando tudo há pelo menos 4 anos. Os títulos ficam ali com eles, nos últimos 4 anos. São os mais ricos, são os mais bem organizados e são os que ganham mais em premiação. Sim, Provavelmente essa hegemonia, ela só vai crescer. A tendência é essa, né? O título ele traz dinheiro, não só de premiação, mas de outras coisas também. Você ganha título, o seu patrocinador vai pagar mais. Você está exposto, você está sempre nas principais decisões. Você pode negociar um contrato melhor com televisão. Agora vamos ver como será daqui para frente, se vai ser um contrato conjunto. Atualmente é individual. Então, quem ganha título consegue negociar melhor. O Palmeiras mesmo, na última negociação de TV em 2019, ele ficou... 18 ou 19, né? Ele ficou os primeiros jogos ali, teve jogo do Palmeiras que não passou em lugar nenhum, porque o Palmeiras ficou esperando até a última hora para fechar um acordo de televisão, porque ele não precisava desesperadamente O da Atlético grana. Paranaense, 19. que, assim, 19. que a gente não coloca no nível de Palmeiras e Eu Flamengo, acho que a mas gente tem que falar. Mas assim, a organização do Atlético também coloca ele ganhando títulos aí, disputando o final de Libertadores, ganhando Ah. Sul-Americana, Copa do Brasil. Exemplo E ganha justo. premiação, ganha dinheiro. O Atlético Paranaense ganha dinheiro, não só com venda de jogador, que vende muito. Tá fazendo ótimos jogadores. Quem tá desesperado vende o jogador por menos que o cara vale. Quem não tá, vende o cara por um valor alto, pelo que o cara vale ou pelo máximo que dá. E TV também, negocia melhor. E o Petralha sabe vender. Não é aquele que vende por qualquer valor, não.